Olá pessoal, sejam bem-vindos a este primeiro fórum presencial da nossa disciplina de análise e desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Eu gostaria de estar com vocês, mas infelizmente não foi possível, devido até que em vários fóruns, em vários polos estão acontecendo esse encontro presencial. Mas eu gostaria de tratar aqui de um resumo das nossas semanas até então estudadas, como material de apoio para os nossos tutores. Eu creio que cada um preparou algo particular, né, de acordo com sua perspectiva. Mas aqui eu vou fazer um pequeno resumo para que sirva aí de apanhado para com vocês. Bom, na primeira semana nós fizemos uma introdução ao desenvolvimento de software e uma pequena revisão em orientação a objetos. Eu lembro que nessa primeira semana nós fizemos uma rápida análise sobre a disciplina de análise orientada a objetos no contexto do curso, né, a sua importância no contexto do curso e até mesmo a interdisciplinaridade em que ela está envolvida, ou seja, recebendo ali os conceitos aprendidos na disciplina de programação orientada a objetos e agora aprimorando um pouco a visão sobre aqueles conceitos e que isso se tornarão, na verdade, requisitos para o novo projeto. Então nós vimos isso. Eu lembro de ter comentado com vocês que a orientação a objetos ela é uma maneira de pensar, né? Uma maneira de ver as coisas, de abstrair o mundo real em classes e objetos e suas ligações, né? Só que nessa disciplina de análise, o foco volta-se para a identificação e documentação de requisitos, certo? E nós vamos constantemente falar sobre isso, né? Ou seja, a importância dos conceitos da orientação a objetos, classes, objetos e seus relacionamentos, a expressão desses conceitos mais relevantes no domínio do problema, tudo isso se torna requisito e a questão da identificação, da documentação desses requisitos está envolvida dentro de um contexto de processo de software, onde nós estudamos processo, vimos alguns conceitos básicos, os tipos de processos existentes, não esgotamos o assunto, mas vimos os principais e o objetivo de todo e qualquer processo. E aí nós fizemos um apanhado sobre a importância da análise dentro do processo de software, certo? Se a análise não for muito boa, o projeto é deficitário, e a programação será vazia, será inócua, pois terá que ser revisitada, terá que ser feita novamente, a fase de análise e projeto terá que ser refeita, né? Ou seja, é meio que sem utilidade. Então, um conselho: reafirme seus conceitos sobre orientação a objetos, de vez em quando dá uma passada, uma relembrada, porque a fluência em OO funciona como fluência em uma língua, ou seja, o exercício é o que vai nos dar maturidade, certo? É a solução de problemas, é a abstração. Então reveja conceito de classe, conceito de objetos, seus relacionamentos, atributos, métodos, certo? O que é uma classe? É um agrupamento de objetos segundo as suas características e segundo os seus comportamentos. O que vem a ser um objeto? O objeto é uma instância de uma classe, né? O que vem a ser os seus relacionamentos que podem complementar, podem agregar ou podem fazer a relação todo parte? Conceito de atributo enquanto característica, conceito de método enquanto comportamento. E é interessante frisar que a gente não precisa falar de linguagem de programação específica para tocar nesses assuntos de orientação a objetos, porque na verdade a orientação a objetos ela está antes das linguagens, ela vem a ser uma maneira de pensar, uma maneira de abstrair os problemas.
Então, só mencionando aquilo que eu já havia falado, ó, objeto é a representação de objetos do mundo real, possuindo atributos que o descrevem e operações que definem seu comportamento. Classe é o agrupamento de objetos segundo essas características e comportamentos. E o relacionamento entre esses objetos, como eu falei, visa complementar, agregar ou expor relações de todo parte, né, de composição. A importância dos conceitos. Os objetos e classes, eles são conceitos identificados que posteriormente serão encaminhados à fase de projeto do sistema, ou seja, amadurecidos na análise e encaminhados à fase de projeto. Na fase da análise, nós nos preocupamos em dar mais consistência, ou seja, conhecer melhor aqueles conceitos que foram identificados. E quando eu digo conhecer melhor, é aplicar técnicas de levantamento de requisitos para que possamos refiná-los, validá-los, verificá-los, para ver se de fato é aquilo que tem que ser desenvolvido, quase que incansavelmente. Então, esse conhecimento, esse trabalho que é feito em cima desses conceitos relevantes do domínio, ou seja, em cima daquelas classes, daqueles objetos que foram identificados do mundo real, do problema em questão, do domínio do problema que você está trabalhando, esse conhecimento que nós vamos trabalhar em cima desses conceitos é o que a gente chama de requisito de software, certo? O usuário, o interessado, ele nem sempre e na maioria das vezes ele não sabe entregar requisitos do jeito que nós precisamos. Seria o melhor dos mundos, né? Se o usuário conseguisse dar um requisito tão bom, tão refinado, é, tão bom, tão refinado quanto nós precisamos. Ele não consegue isso. A gente tem que ir explorando, a gente vai explorando, vai perguntando, aplica uma técnica, faz um protótipo de relatório, faz um protótipo de gráfico, mostra para ele, expande a informação, diz para ele como que vai ser armazenada a informação, se ele pensa que é uma data, se ele pensa que é um valor, e aí a gente vai investigando isso, mostra uma tela, prototipa a tela, se for o caso usa um mockup, que eu vou explicar bem mais para frente o que é um mockup, é, para que tenhamos certeza daquilo que tem que ser feito. Tudo isso visando o quê? A qualidade do software, a qualidade do produto final. Então, se eu faço um bom levantamento de requisitos, faço uma boa verificação, uma boa validação, aplico as técnicas adequadas a fim de refinar o requisito, o que é o ponto de qualidade do processo, então eu já tenho grande possibilidade de ter um produto final com qualidade. Nós discutimos sobre o processo de software para entendermos onde entra a fase da análise e a sua importância no contexto. E aí eu disse que o processo de software ele surge num momento histórico em que se pretendia ter qualidade no produto. Ou seja, houve um momento na história do desenvolvimento de software, na história da engenharia de software, que virou-se a preocupação para a qualidade do produto. E aí a pergunta foi, mas como que a gente vai garantir qualidade do produto se não temos garantia da qualidade do processo, se não temos um processo? E foi aí que pensaram nos primeiros processos de desenvolvimento de software, porque queriam ter qualidade, né? Sem processo não há garantia de qualidade. Com o processo, seja qual for, eu já tenho uma melhor qualidade esperada. Não significa que meu software vai ter uma qualidade extrema, mas eu já tenho um pouco mais de qualidade. E vimos o conceito de processo, um guia para se construir um produto, uma série de passos previsíveis com o objetivo de chegar a um resultado qualquer. Isso é o conceito mais genérico possível de processo. Voltado para software, ele visa o quê? A qualidade do produto. E que trabalhe esse processo dentro do tempo e custo previstos, certo? Ou seja, processo ele é uma sequência de passos mesmo. Nessa semana eu terminei a minha renovação de CNH e isso foi um processo. Ou seja, qual era o meu objetivo? A CNH renovada.
E o que que eu tive que fazer? Bom, tive que ir lá no Detran, tive que abrir um processo, tive que fazer exame de vista, tive que tirar uma nova foto, tive que pagar as taxas, aí eu tive que voltar para devolver o processo, aí eu aguardei X tempo, depois eu voltei para pegar, né, recolher a CNH e por aí vai. Então, sempre que você pensa em uma sequência de passos que obviamente são previsíveis, são conhecidos, você sabe qual é a entrada para cada passo e qual é a saída de cada passo, então você está dentro de um processo. Não vamos discutir agora qual é o melhor ou qual é o pior, porque isso se adequa de acordo com a realidade e de acordo com o tipo do projeto. Vimos ainda na semana 1 sobre os modelos de processo, que todos eles trazem uma proposta de estrutura que normalmente circula em torno desses pontos que estão aí: planejamento, análise, projeto, implementação, testes, entrega e implantação. Nós encontraremos algumas alterações, mas via de regra todos pensam nessas fases aí. Porque justamente são todas essas fases que nós passamos quando desenvolvemos um software. O desenvolvimento do software, e aí eu gosto de frisar, né, que quando nós estamos aprendendo a desenvolver e principalmente tendo contato com uma linguagem de programação, a gente acha que a programação ela é a fase principal e não é. Na verdade, é longe de ser. Tudo bem que é na linguagem de programação, é na fase da implementação que a gente dá materialidade para o software. Ou seja, a gente começa a gerar código mesmo, código gerar que por processo de compilação gerará os assemblies, ou seja, os executáveis, né, vamos dizer assim. Mas um monte de coisa aconteceram antes. Planejamento, análise, especificação de requisitos, projeto, muita coisa é feita antes de se chegar ao desenvolvimento. E muita coisa é feita após o desenvolvimento. Então, ele é uma fase importante? Sim, a implementação é uma fase importante, mas ela não é o desenvolvimento de software em si. Tá? Aí vimos modelos de processos, os sequenciais, marcas dos sequenciais. É uma sequência linear de fases que requer que todas as fases sejam executadas, não admitindo entregas intermediárias, ou seja, preciso fazer o software como um todo, né? E aí nós estudamos os problemas dos sequenciais, que uma das coisas que ele não consegue tratar e que, a meu ver, é a mais grave é a volatilidade de requisitos. Ele não trata isso. Só que tem autores que dizem assim: se você não tem processo algum, é melhor você ter um sequencial. Ou seja, se você trabalha de maneira caótica, é melhor você ter um sequencial, que pelo menos você segue um processo. Ah, não vou tratar a volatilidade, os meus requisitos são voláteis. Tudo bem, mas pelo menos você tem um processo. Os incrementais, eles são modelos, como aí está destacado, é um modelo de software que é dividido em subsistemas, onde se divide o software em subsistemas ou incrementos. Ou seja, eu vou pegando partes do software e aplico todas aquelas fases, essas aqui, certo? Em cada parte, em cada iteração, em cada incremento, a ponto de entregar o software. Então eu vou entregando por partes, né? Eu uso aquela estratégia computacional, aquela estratégia de pensamento computacional que é dividir para conquistar. Eu divido o trabalho e vou fazendo parte por parte, entregando para o usuário. E aí você pergunta, por qual parte eu começo, professor? E aí eu digo, pelo que é mais importante para o usuário, tá? Sempre. Sempre entregando coisas boas para o usuário, satisfazendo as necessidades, atendendo às expectativas, né, controlando, gerenciando as expectativas dele, por aí vai. Os modelos evolutivos. Um modelo de processo. Veja, deixa eu situar vocês, onde vocês estão. Vocês estão estudando sobre modelos de processos. Falamos sobre os sequenciais, que são aqueles que vão do início ao fim, em todo o desenvolvimento do software, não admite retorno, não admite retroalimentação, não admite feedback a fases
anteriores, não admitem entregas intermediárias, ou seja, se contratou um software grande, ele vai ser executado do início ao fim. As incrementais, os modelos incrementais, eles admitem entregas intermediárias que nós chamamos de versões ou incrementos, certo? E usamos o modelo de divisão, ou seja, divido para conquistar. Os evolutivos, eles admitem, olha só, admite-se a existência de um modelo evolutivo incremental, que poderia ser uma evolução dos incrementais, marcado por características como a admissão de que os requisitos podem sofrer mudanças, tratamento de situações onde a volatilidade e incerteza dos requisitos é patente e a busca de consistência de requisitos. Qual é a marca do evolutivo incremental? Muito próximo aos incrementais. É justamente a tratativa da volatilidade dos requisitos e a busca de consistência pelos requisitos. O que significa isso? Aqui no incremental, há a divisão do software, ou seja, eu divido em partes, desenvolvo, aplico todas essas fases em cada parte e entrego só a parte. Ao final de todas as partes, eu entreguei o software. No evolutivo, eu aplico a mesma divisão, aplico as mesmas fases, só que eu admito que em fase posterior eu posso melhorar ou adequar aqueles requisitos que já foram entregues em versões anteriores. Ou seja, estou falando de uma de uma constante busca de consistência de requisitos. Eu posso ter entregue um incremento para o meu cliente e já estou trabalhando em outro incremento. Mas no incremento que eu entreguei anteriormente, o cliente detectou mudanças, alterações que são desejáveis, que não foram previstas, ou que ele não lembrava. É muito comum o usuário dizer, eu não lembrei disso. Mas a gente precisa fazer. Aí você vai e cria uma maneira de você entregar isso para ele. E onde você vai entregar? No ciclo ou no incremento posterior. E é aí onde os evolutivos incrementais se adequam com muita facilidade. Perfeito, essa foi a nossa semana 1. Na semana 2, nós voltamos o Leme de novo, fizemos um retrospecto sobre a preocupação da análise, ou seja, dentro da visão de processo, podemos dizer que a análise visa descobrir o que será feito, elucidar os conceitos mais relevantes, refinar esses conceitos buscando dar mais consistência. Eu volto a dizer a vocês, coloquem na mente a questão do processo. Por que a gente está falando de processo? E por que eu estou dando essa ênfase? Porque quando eu fiz faculdade, os professores que eu tive não fizeram isso, não deram a ênfase no processo. Onde eu aprendi processo? No mercado. Desenvolvendo software, batendo cabeça, indo lá no usuário entregar a parte de um software e voltando para o escritório. Por quê? Porque não era o que o usuário pediu. Por que isso aconteceu? Porque eu não refinei o requisito. Então, esse processo de software, que tem dentro dele uma fase de análise, visa justamente isso. Uma descoberta, um refinamento, né? E isso tem que ficar muito, muito claro para vocês, que o processo ele visa isso, dar consistência para todo o desenvolvimento de software. E a análise visa isso aqui, descoberta e refinamento de requisitos, que se dá por meio da engenharia de requisitos. Ela é uma disciplina da engenharia de software. Ou seja, através da engenharia ou aplicando a engenharia de requisitos, eu consigo conhecer os requisitos relevantes, estabelecer um consenso entre os interessados. Lembra? Nós vamos falar sobre os interessados. Então, eu estabeleço um consenso entre eles. Isso aqui está mais para a questão de checagem. Quando um interessado fala uma coisa e outro interessado fala outra coisa. Aí você faz uma acariação, coloca os dois frente a frente, lança o problema e aí eles normalmente sai uma solução muito interessante. É o que a gente chama de consenso. Isso acontece quando os requisitos eles não estão consistentes. Nós veremos mais lá na frente sobre isso. E documentar os requisitos de acordo com determinados padrões e gerenciar esses requisitos de forma sistemática. Bom, lembra que eu falei para vocês sobre os modelos? Aqui no modelo sequencial, deixa eu pegar ele aqui,
no modelo sequencial, essa gestão de requisitos, essa documentação, a documentação é feita uma vez, a gestão é feita uma vez e desenvolve o software. O incremental melhora isso. O evolutivo ele traz mais força para essa visão da engenharia de requisitos, porque no evolutivo incremental eu tenho essa admissão completa de que os meus requisitos vão mudar. Então eu documento e gerencio. Gerencio o que? A mudança. Eu gerencio o impacto que a mudança de um requisito vai trazer em cima de todo o sistema e em cima de tudo que já foi feito. É por isso que mais lá na frente nós vamos falar sobre atributos do requisito, como por exemplo consistência, como por exemplo completude. Isso tudo faz parte. Como que eu vou desenvolver um requisito que não está completo? E isso é bem comum. E era um problema dos sequenciais. Por quê? Por que eu tinha que desenvolver? Porque eu já tinha passado da fase de análise. Poxa, mas eu descobri que o requisito não está completo. Tudo bem, mas você está executando um sequencial. Desenvolve desse jeito. Depois a gente altera. Ou seja, às vezes identificava-se alterações, não tratava por causa do processo. O evolutivo incremental ele já diz o seguinte: poxa, o requisito mudou. Não, tudo bem. Na próxima iteração a gente atende. Então veja que há uma flexibilização. Mas de um todo, não podemos sacrificar os modelos sequenciais, porque eles foram os nossos precursores, né? Então a engenharia de requisitos ela visa compreender, documentar as expectativas e necessidades dos interessados, especificar e gerenciar os requisitos, para minimizar o risco de entregar um sistema que não atenda às expectativas e necessidades. Aí eu apresentei esse fluxo para vocês, que é a meta da engenharia de requisitos: ele citar, documentar, validar e negociar e, por fim, gerenciar. Gerenciar ele seria adequado ter uma imagem que ela fica assim, girando em torno do gerenciar, porque o tempo todo a gente está gerenciando requisitos. E nós levantamos, documentamos, validamos e negociamos e depois ficamos gerenciando. Gerenciando o que? A alteração, o impacto, rastreando ele, verificando a completude, consistência, se está certo, se pode desenvolver, o requisito está maduro, se está tudo certo, se tem alguma dúvida, se tem algo a checar com o usuário e por aí vai. Mas o que então é requisito? Requisitos são descrições do serviço que devem ser fornecidos pelo sistema, ou uma característica, uma descrição do que ele faz, do que ele é capaz de realizar, algo que o produto tem que fazer, uma qualidade que ele precisa apresentar, né? Ou seja, isso é requisito. É quando o usuário diz assim: olha, eu quero que o software tenha um cadastro de clientes. Isso é um requisito. Mas ele está completo? Está longe de ser. E como que eu completo? Qual técnica que eu vou utilizar para refinar esse requisito? E aí nós vamos estudar posteriormente, né? Não vou dar nenhum spoiler agora. Mas existem técnicas que você pode aplicar para que você refine esse requisito. Os requisitos, um outro exemplo de requisito é quando o usuário diz assim: eu quero que a tela do meu sistema seja adequada ao meu negócio. Imagine que você está fazendo um sistema para uma empresa como o Malai Manso Resort aqui em Cuiabá, ali próximo de Chapada. Lá no Manso, na verdade, Lago do Manso, alguma coisa assim. Imagine que você está desenvolvendo um sistema para lá, e aí o usuário pega e fala: eu quero um sistema cujo visual seja parecido com o nosso negócio. Que seja claro, que seja solar, né, irradiante, aquela coisa clara, bonita, um aspecto, né, de liberdade. E aí vem o programador e traz aquela interface que nós chamamos de dark, aquela interface negra, componentes escuros. Eu particularmente gosto do ambiente dark, mas para desenvolver, não para utilizar como sistema. Então, assim, veja que isso pode ser um requisito apresentado pelo usuário, né? Os requisitos podem ser funcionais ou não funcionais, e eu vou explicar isso um pouco mais adiante.
Na semana 2 nós ainda tratamos sobre o famoso stakeholder ou interessado. Eu não cheguei, acho que eu não cheguei de mencionar, mas essa palavra stakeholder, a melhor tradução para ela no português é interessado. Porém, stakeholder, quando vocês lembrarem desse nome, lembrem de um fato. Sabe quando duas pessoas estão assim, apostando, né? Uma aposta tanto, a outra aposta tanto que algo vai acontecer e aí uma não confia na outra para deixar o dinheiro, né, com uma ou com a outra, e aí eles elegem uma terceira pessoa para ficar com o dinheiro e essa terceira pessoa ela é o interessado naquilo, ele está esperando a solução daquele conflito, tanto para um quanto para outro ele vai ser atingido e ele está aguardando aquela aposta se resolver. Aquela terceira pessoa que está segurando o dinheiro e que vai ser o juiz da causa ali naquele momento é o que a gente chama de stakeholder. Ou seja, é uma pessoa que ela está envolvida no processo. O resultado influencia diretamente nela, porque ela vai ter que agir de acordo com o resultado. E quando trouxeram esse termo para a engenharia de software, foi justamente significando que a pessoa, a organização, que vai direta ou indiretamente sofrer ou influenciar ou exercer alguma influência nos requisitos de um sistema. É a pessoa que vai usar o sistema diretamente, é a pessoa que vai consumir as informações obtidas a partir do sistema, é a pessoa que vai enviar ou receber informações, é a pessoa que vai financiar o sistema, que se atingido é, é, direta ou indiretamente, que atuará no projeto. Né? Pense num software de uma universidade. Quem são os interessados? Bom, o aluno é interessado, o professor é interessado, o reitor é interessado. Poxa, mas o reitor não vai lançar nota. O reitor ele não vai entrar lá para conferir as presenças. Não, mas ele vai consumir informações. Quantos alunos estão matriculados ativos, quantos alunos formados, quantos alunos que evadiram, né? A evasão escolar é um problema e isso então traz ele para o contexto de interessado porque ele vai consumir informação. Então, interessados são todas as pessoas que, de alguma maneira, consomem informação, utilizam o sistema, têm a sua vida impactada por aquele projeto. E aí eu trouxe essa imagem, que não é minha, e que diz assim, olha, a equipe de projeto, ali nela tem os stakeholders mais envolvidos. Poxa, nós estamos conduzindo o projeto. Nesse momento não é possível que tenha alguém mais interessado nele do que a gente. Mas se você vai abrindo um pouco mais, você tem outras figuras, né? Cliente, gerente de projetos, fornecedores e por aí vai. Quando você abre, você chega até em família. A família impactada de acordo com o projeto, pode ter certeza que sim. Perfeito. Na semana 3, que foi a última semana, nós tratamos sobre requisitos funcionais e não funcionais. Né? Requisitos funcionais: descrição do que os serviços devem fazer, né? Descrição dos serviços que devem ser fornecidos pelo sistema e suas restrições operacionais, características do sistema, o que ele vai positivamente fazer, o que ele, depois eu até abordo isso, o que ele vai deixar de fazer, mas isso eu tenho que corrigir. Não chega a ser um requisito funcional, mas é uma restrição a um requisito funcional. Depois eu explico isso. Então é característica do que o sistema vai fazer, é capaz de fazer, algo que o sistema tem de fazer, uma qualidade que ele precisa apresentar. Eu preciso de um relatório assim, eu preciso de um cadastro de cliente, eu preciso lançar uma venda, eu preciso dar baixa em uma ordem de serviço, eu preciso lançar um título a receber. Isso são requisitos funcionais porque o sistema tem que fazer, é positivo. E aí nós dividimos, olha só, requisito funcional, como o sistema deverá reagir a certas entradas de dados, como o sistema deverá se comportar em determinadas situações. E aí, por último que eu coloquei, o que o sistema inclusive não deverá realizar. Não que isso seja um requisito funcional, mas que pode fazer parte da nossa gestão de escopo. Né? Olha, o sistema não vai tratar, por exemplo, de controle de usuários por biometria. Isso é uma restrição.
Porque controlar os usuários por biometria pode ser um requisito funcional, certo? Aí eu lembro que eu apresentei para vocês os atributos, né? Completude, consistência, que são os principais. Visa estabelecer completude, visa estabelecer um nível de completude de um requisito buscando descrições vagas ou sem sentido. Ou seja, nós temos que evitar essas descrições muito amplas. Gente, pode apostar, um requisito quando ele é entregue em branco para você, é como se nada tivesse. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que buscar entendimento, de todo jeito. Porque o que você tem é muito vago, é muito amplo. A consistência, ela está voltada pela não existência de conflitos entre os requisitos, né? Os valores que foram apresentados ou as regras, elas não podem conflitar, elas não podem ser conflitantes. O requisito ele tem que ser consistente, ele tem que resistir à prova de outros requisitos. Como que você chega a essa conclusão? Bom, primeiramente aplicando as técnicas, né? E até esses dias eu escutei na internet. Segundamente, com a experiência de mercado. Quanto mais software você desenvolve, maior experiência você adquire e você enxerga completude e consistência de uma facilidade muito grande. E você enxerga também quando você não tem isso. Isso fica muito claro também. O requisito precisa ser realista, ou seja, possível de ser implementado, necessário, tem que ser algo que o usuário precisa. Gente, nunca desenvolva aquilo que o usuário não precisa ou aquilo que ele apenas disse uma vez na vida e por aí vai. Deixa ele falar o que ele precisa. Pensem, daquilo que o usuário mais fala é aquilo que ele precisa, né? Priorizável, o requisito tem que ser priorizável. Tem uma máxima, um ditado que diz assim: quem tem mais de uma prioridade não tem prioridade nenhuma. Então, assim, priorizável quer dizer assim: olha, você tem que conseguir extrair qual é o requisito mais importante e qual é o menos importante. E numa escala de 0 a 10 ou de 0 a 100, você tem que priorizar. Olha, esse requisito A, ele está na escala de 60. Ah, esse requisito B ele está na escala de 80. Esse requisito D ele está na escala de 99. Então, por onde eu vou começar? Pelo D. O requisito precisa ser verificável. Se você não pode atestar a consistência, testar, verificar de algum modo, você está diante de um problema, porque como que você vai verificar se aquilo que você fez está certo, né? Seja por cálculo, seja por uma massa de teste, seja por um caso de teste, seja por uma operação simulada, seja por um mockup, que é uma espécie de protótipo com um pouco mais de vida, tem que ser verificável. Rastreável é que você tem que ter a possibilidade de enxergar aquele requisito dentro de todo um contexto de requisitos que você tem. Falando sobre requisitos não funcionais, que às vezes por serem não funcionais tem-se a impressão de que são menos importantes. Isso era uma impressão que eu tinha, tá? Eu tinha quando eu fazia faculdade. Mas na verdade eles são muito importantes. Em alguns casos a gente aprende que eles são mais importantes, né? Ou tem uma importância diferente, porém maior, mais restritiva do que os funcionais. Veja, eles descrevem restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema, as quais limitam as opções para criar uma solução para o problema. Ah, eu quero criar um software que rastreie avião. Bom, é possível? É possível. Quais tecnologias eu terei que empregar? Ah, tecnologia X, Y. Poxa, mas isso é muito caro. Ah, então vai inviabilizar o projeto. Veja que eu coloquei como custos, como exemplo, custo, prazo e tecnologia. De acordo com o projeto, e a questão dos custos, do prazo e da tecnologia envolvida pode invalidar o projeto. Eu lembro que eu coloquei um exemplo lá nas nossas aulas sobre um software para a Copa.
Ou seja, o timing para ele entrar no mercado tem que ser X tempo antes da Copa. Não adianta se ele entrar 3 dias antes da Copa ou no dia da Copa, da abertura. Não adianta. Perdeu o sentido. Veja que é um requisito não funcional que, se não for respeitado, invalida tudo, inutiliza tudo. Então, nesse sentido, os requisitos não funcionais são muito importantes para a fase de projeto, porque eles servem como base para a tomada de decisão de qual tecnologia vou usar, qual arquitetura o sistema vai ser feito, em qual plataforma ele vai rodar, quais são as restrições de uso. Ele é um sistema de missão crítica, significa que o sistema não pode parar. Ele é um sistema de tempo real, ou seja, o tempo dele tem que ser exato, não pode sofrer lags de rede, de processamento, de nada disso. Isso é muito importante. Demanda decisões de projeto. Veja que a diferença entre análise e projeto. A análise, eu decido o que eu faço, mas de acordo com os meus requisitos eu posso tomar decisões no projeto. Por exemplo, o sistema vai ter que ser multiplataforma. Bom, então aí eu já delimitei algumas tecnologias. Já não posso usar C Sharp, se bem que agora a Microsoft ela fez o ASP.NET Core para rodar em outras plataformas, mas há um ano atrás não tinha essa tecnologia. Então, em se tratando de um software que tinha que rodar em várias plataformas, C Sharp já não era possível. Agora a arquitetura do sistema. Eu preciso persistir esse software usando o commit em 2 fases. Bom, então eu já tenho que trabalhar uma arquitetura diferenciada, né? Enfim, dependendo do requisito funcional, os requisitos não funcionais eles terão impactos, e dependendo desses requisitos não funcionais, a fase de projeto pode ser impactada. Eu lembro que a gente já está terminando. Eu falei sobre a classificação desses requisitos não funcionais. Isso é importante. O que é requisito de produto? O que é requisito da organização? O que é requisito externo e o que é requisito do domínio? Requisito do produto é aquilo que o produto terá. Olha, precisa ser confiável, precisa ser de boa usabilidade, ele precisa ser usado em telas touch, como eu expliquei nas transparências ou na videoaula, né? Ele precisa ser eficiente, ele precisa ser portável. Hoje a gente está em voga os sites serem responsivos. O mesmo site que você vê no computador, você vê no celular, mas ele tem uma aparência diferente do celular, porque ele se adequa ao dispositivo. Ele tem que ser de boa manutenção, manutenibilidade. Ele tem que ser seguro, né? Eu lembro que eu comentei com vocês sobre o software da SAP, que é seguro. Uma das marcas dele é a segurança, né? Ou quando o requisito é organizacional, qual processo de software vai seguir, como que será a implementação, qual tecnologia vai ser envolvida, qual é o custo, qual é o cronograma, né? Ou se o requisito é externo, ele vai ter que interoperar com a Cefaz, Secretaria de Fazenda. Ele vai ter que seguir os requisitos legais lá da Lei de Proteção aos Dados, requisitos de privacidade, requisitos éticos. Por fim, vai ter que ter toda uma proteção sobre quem leu os dados de fulano ou de Beltrano, e por aí vai. Cumprindo requisitos legais, obviamente. Ou ainda domínio do sistema, que é o que a gente chama de regra de negócio. Como eu mencionei, muitos autores colocam essas regras, essa classificação, domínio do sistema, como um tipo de requisito à parte, tá? Mas eu coloco aqui para facilitar a nossa didática, que realmente eles trazem regras de negócio. Só que quando você fala em regra de negócio, o assunto fica difícil, porque nem todo mundo entende isso. E aí eu gosto de dizer assim: os requisitos que trazem conhecimento do negócio é o que a gente chama de regra de negócio. E aí, meu amigo, para você conseguir extrair isso aqui, tem que ser com muita conversa, com muita estratégia, aplicando as técnicas adequadas, ganhando o interessado. Aí ele começa a entregar regra de negócio. Aí você começa a enriquecer o teu sistema, entendeu?
o projeto. Enfim, procedimento de descida para quem já pegou voo. Tem um determinado momento lá, uns 20, 15 minutos antes da descida, da aterrissagem, o piloto fala: entramos em procedimento de descida. Então aqui estamos em procedimento de descida. Eu espero que vocês possam, nessas últimas semanas, rever os conceitos de OO, né? Deem uma olhada, busquem um livro. Até hoje eu leio sobre OO, até hoje eu busco algumas coisas, né? Tenho lido bastante sobre o Domain Drive Design, que é o projeto orientado ao domínio, é o DDD, famosa abordagem DDD. Procurem compreender a necessidade de se analisar antes de projetar e desenvolver, né? Se almejamos qualidade, é claro. Analise, extraia os requisitos, documente, escreva, use papel e caneta. Nós da área de tecnologia temos preguiça de escrever, temos preguiça de usar papel e caneta, então use, abuse disso, risque, desenhe para o usuário. E de fato, às vezes você conversando o usuário não entende, mas se você desenhar ele entende. E por aí vai. Analisar e gerenciar as expectativas do usuário, dos interessados. Procure conhecer o que ele está esperando, né? O que ele quer. Aí você vai ali fazendo uma análise disso. Não, a tela principal dele é tal, vamos fazer essa. Aí você se dedica nela. E por aí vai. Eu tenho certeza que se você for entregando coisas de valores para o teu usuário, ele vai se agradando, até porque ele vai financiar o projeto, né? Como é que você vai pagar algo que você não está recebendo? É estranho, é complicado. Procure compreender que a chave está num levantamento de requisitos bem feito e bem elaborado. Quando você tem requisitos claros, completos, consistente, aí o desenvolvimento é um detalhe. O desenvolvimento ele passa a ser uma mera parte. Mas aí você entrega algo que, poxa, foi concebido bem antes. Você vai estar seguro sobre o que você vai estar fazendo e o usuário também acerca dessa qualidade. Pessoal, eu agradeço a todos vocês por esse esforço, né? Eu reconheço que o dia a dia de cada um é muito complicado, o meu é complicadíssimo. Eu estou produzindo os materiais na demanda porque minha rotina é muito apertada, mas eu reconheço o esforço de vocês, muito embora a gente tem que lidar com essas dificuldades, né? Os prazos, a entrega das atividades, o cuidado de ler o material todos os dias. Poxa, professor, mas a minha internet não é constante. Eu entendo isso, mas é algo que você vai ter que lidar. Ah, professor, eu trabalho todo dia à noite. Eu entendo isso, mas é algo que você vai ter que lidar também. Professor, eu trabalho na fazenda e eu sei, eu entendo todas essas dificuldades. Não é de hoje que eu dou aula, já tem tempo. Não é de hoje que eu dou aula na UAB, já tem tempo. E já tive alunos de todas as situações, de todos os jeitos, mas eu sempre recomendo, vença pelo esforço. Professor, eu tenho dificuldade, é esforço. Professor, não dá, eu nunca estudei, estou tanto tempo atrasado da escola, afastado da escola, né? Olha, é esforço, é esforço, é repetição, até vencer a dificuldade, né? Tem um ditado que diz: se você não tem talento, vença pelo esforço. E eu me encaixo nessa segunda, eu venço pelo esforço. Aos tutores, nossos amigos, os presenciais e o online, obrigado pelo apoio, pelo empenho. E eu espero que tenham aí um fórum presencial bem produtivo, um encontro, né, bem produtivo, e que tirem as dúvidas, conversem com seus tutores. Se for o caso, eu recomendo a cada tutor que receber essa apresentação e conseguir passar para os seus alunos, colete as dúvidas, anote as dúvidas, faça aí um apanhado e aí me mande num resumo de fórum para a gente ver onde é que está essas dúvidas e, se for o caso, criar um material à parte para eles. Tudo bem? Eu agradeço a todos. Grande abraço.